para não ficar muito alto, mas se eu errar aqui, vocês me perdoem. Deixa eu ver se é esse. Isso. Essa música é bem antiga, né? Chama O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo vida e poder, ministrando sua graça em amor. Eu gosto muito daquela outra parte que fala assim: Pai, eu quero contemplar a tua glória e a tua majestade. Sabe, essa música, o que eu acho legal assim, que apesar de falar dos enfermos, né, dos doentes que são sarados, que o Espírito de Deus está aqui, eu gosto dessa parte que fala assim: não, Deus, apesar, eu não estou aqui para te pedir nada, eu estou aqui para te contemplar, eu estou aqui para contemplar a tua glória, a tua majestade. E é gostoso chamar Deus de Pai, né? E falar assim: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, entrar na tua presença, na sala do trono e te adorar. Vamos adorar a Deus? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me
pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Muito bem. Vamos lá então, Jó capítulo 10, 11 e 12 hoje. A gente vai tá falando mais uma vez, isso aqui é o discurso, né, a conversa entre Jó e seus amigos, né, e aqui vai, se não me engano, vai até o 37, pessoal. Só nessa pegada aqui dessas conversas e tal. Mas vamos ver o que a gente pode tirar. Eu trouxe uma reflexão aqui que a gente começou falando sobre as teses de Satanás, né? O Satanás tinha 3 teses, né? As teses dele era que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família e ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, né? Mas vamos dar uma andada e eu vou trazer essa reflexão para vocês, tá? Então, o capítulo 10, ele começa falando que não suporto mais a vida, não aguento mais, né? Aqui tá, a gente ainda tá no discurso de Jó, né? Então, o capítulo 10 continua o capítulo 9 e 10, é a resposta de Jó para Bildade, e aí o capítulo 11 é a fala de Zofar, e aí depois da fala de Zofar começa uma longa resposta de Jó, que vai ser o capítulo 12, 13 e 14. Então, 12, 13 e 14 são 3 capítulos. É a resposta mais comprida de Jó dentro desse livro, né, dentro dessa conversa. Essa resposta que começa no capítulo 12. Mas no capítulo 10, Jó, ele continua ainda tentando explicar para ele da sua inocência, né? E ele, assim, diante de Deus, nesse momento, como ele fala assim, não suporto mais a vida, não aguento mais, né? Eu estou desabafando tudo para o Senhor. Versículo 2 e 7, ele diz assim, eu vou abrir meu coração para Deus, né? Diga-me as acusações que o Senhor tem contra mim. Será que é justo o castigo que eu estou sofrendo? Os perversos vivem bem, o Senhor sabe que não sou culpado. Versículo 8 a 12, o Senhor me criou e deu vida e agora vai destruir tudo. Na sua bondade, nem me deu, na sua bondade me deu vida e na sua bondade cuidou do meu espírito. Então aqui Jó ele está trazendo essa reflexão e é interessante a ideia de você fazer reflexões através de perguntas, né? Eu acho muito interessante isso. As perguntas elas podem ajudar bastante, né? Outro dia no Rise, o movimento Rise dos jovens tem um culto toda segunda-feira à noite pela internet. E aí um cara fez uma pregação e aí ele falou, Joel, você pode fazer perguntas, porque depois a gente quebra em grupos, né? E aí os grupos discutem essas perguntas. Eu falei, posso sim. Aí eu vi a palavra dele, aí depois eu fiz as perguntas e mandei. Depois ele falou assim pra mim, Joel, as suas perguntas estavam melhor que a minha palavra. Porque às vezes as perguntas elas fazem a gente pensar em coisas mais profundas, né? E na verdade as perguntas elas têm um conteúdo, né? A pergunta em si não é sempre uma dúvida que você quer tirar. A dúvida, muitas vezes a pergunta que você faz é uma indagação que você quer às vezes tirar as palavras da boca da pessoa. Isso é fácil. Se você for repórter, você vai entender o que eu estou falando. Muitas perguntas dos repórteres, os repórteres mais inteligentes, eles não fazem perguntas assim, quanto que é 2 mais 2? Né? Não, eles fazem perguntas querendo fazer você cair numa armadilha, querendo você responder uma coisa que eles querem que você responda, ele já sabe, né? E aí, assim, tem essa questão, né, do que a gente chama de
perguntas retóricas, né? A pergunta retórica, o que que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já sabe a resposta, né? Meu, quem criou os céus e a terra? Você já sabe a resposta, né? Quem aqui é pecador? A gente já sabe a resposta, entendeu? Então, muitas vezes, essas perguntas retóricas, e às vezes as perguntas, elas já têm um conteúdo, elas já têm uma indagação. A pergunta, olha só o que eu vou falar, a pergunta é uma afirmação, não é verdade? Aqui em Jó a gente vê muito isso. A pergunta já é uma afirmação, né? Então quando o Jó fala assim, o Senhor me criou e deu vida e agora vai me destruir, então assim, de uma certa maneira, quando a gente olha para perguntas como essa, isso te faz pensar na criação do mundo, na criação do homem, na criação, como que Deus formou tudo isso. E se Deus fez toda essa beleza da criação, se Deus criou o homem, lembra quando Deus criou o homem, criou a mulher, fez do barro, assoprou no barro, fez o homem à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou o céu, a terra, o mar, as aves, as plantas, ele criou tudo e ele falou que tudo era bom. Mas quando ele criou o homem, ele falou assim: é muito bom, né? É muito bom. E aí, assim, olhando para tudo isso, o Jó está falando: Deus, olha tudo isso. Olha como que você fez a humanidade. Olha como você me criou e agora você quer me destruir, né? Na verdade, esse primeiro bloco até o versículo 12, o Jó ele está falando assim: por que que o castigo é tão forte? Por que que você está me castigando com tanta severidade, né? Por que que você tá, por que que o tapa tá tão forte assim? Eu acho que o tapa podia ser mais fraco, né? Na verdade, a gente pensa assim: ah, eu não mereço tomar uma dessa, né? E essa frase, esse ditado popular, né? Já ouviu falar esse ditado popular? Ninguém merece, ninguém merece. Quando você fala ninguém merece, o que tá implícito nessa expressão? Tá implícito que você é uma pessoa que merece muito mais. Quando você fala assim, ninguém merece, é porque você está falando assim: eu mereço as melhores coisas desse mundo, eu faço coisas boas, eu sou caridoso, eu vou na igreja, eu não falo palavrão, eu sei lá, você entende? E eu penso o seguinte, sabe? Quando você fala ninguém merece, eu não uso essa expressão, né? Eu não gosto de usar essa expressão, ninguém merece, né? Porque eu não mereço mesmo. E eu vou ficar brincando com isso. Eu não mereço nada mesmo. Tudo que eu tenho é dado pela graça de Deus. Quando eu falo ninguém merece, eu fico pensando assim: eu mereço sim, eu mereço. Eu sou digno de receber isso aí. Pode me dar, né? Então assim, eu não gosto de dizer ninguém merece. Por quê? Porque é essa questão. Jó ele tá falando: Deus, por que que você tá batendo tão forte, né? Por que que tá doendo tanto esse tapa, né? E eu digo. Saiu do ar. Voltou. Voltou.
para que a gente possa reconhecer um causador em cima desse sofrimento, um culpado. A gente precisa encontrar o culpado em tudo isso, né? E aí o que esses amigos de Jó fazem é uma coisa chamada teologia da retribuição. Você que está anotando aí, anota, isso é importante. Teologia da retribuição. A teologia da retribuição. Então, a teologia da retribuição é o relacionamento com Deus através de uma barganha, né? Então, assim, você se relaciona com Deus por barganha. Ó, Deus, eu vou fazer um jejum aqui, mas o Senhor me dá uma resposta de oração, hein? Ô Deus, eu vou todo domingo na igreja antes de começar o culto, mas você faz meu filho passar no vestibular, hein, Deus? Ó lá, hein? Ó lá, hein? Ô Deus, eu vou te dar uma oferta grande aqui, ó, mas ó, aumenta meu salário, me promove aí, me dá uma bênção, né? Então, assim, a teologia da retribuição é essa, é relacionar-se com Deus por barganha. Na teologia da retribuição, existe um senso de utilitarismo muito grande. A gente não olha as pessoas como filhos amados, mas a gente olha as pessoas como empregados, né? Quando você vai contratar uma empregada, um empregado na sua empresa, na sua casa, você faz uma avaliação, não é verdade? Você vê como que ela age, como que ela pensa, você vê as referências, você vê se ela sabe limpar bem, se ela é cuidadosa, se ela trabalha com excelência. Então, é esse mais ou menos. Às vezes a gente acha que Deus é nosso patrão. E se eu trabalhar bem, eu vou ganhar um salário melhor. E se eu fizer algo extraordinário aqui na Terra, eu vou subir de posto. Então, assim, a teologia da retribuição é muito dessa ideia desse senso de utilitarismo, desse pensamento em achar que Deus é meu patrão e não meu pai. A teologia da retribuição também ela se baseia na ideia de que Deus abençoa materialmente o justo e castiga com sofrimento os ímpios. Ou seja, só sofre quem é mal, só sofre quem tem pecado, né? Então, assim, essa teologia da retribuição é a base da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz isso. Se você está doente é porque você tem pecado, tem alguma coisa que você está devendo para Deus. Você tem que aumentar a tua oferta para ver se você aplaca a ira de Deus. Pessoal, isso aqui é paganismo. Sempre que a gente fala assim, a religião pagã, a religião idólatra, sempre que a gente vê aqueles deuses lá em Samuel, Reis, Crônicas, o bezerro de ouro, a deusa do Baal, a deusa da prostituição, tudo isso era o quê? Eu vou dar alguma coisa para esse Deus, para ele me devolver uma retribuição, ele vai me devolver uma bênção, né? Então, os coreanos, na antiguidade, né, hoje os coreanos gostam tanto da oração de madrugada, mas às vezes a oração de madrugada é só um sincretismo da idolatria do passado. Por quê? Porque eles, lá na Coreia, eles acostumavam a acordar de madrugada e prestar uma oferta para os seus deuses, para que os seus deuses protegessem ele nesse dia, né? Então, assim, aí só mudou de nome. Antes era os deuses coreanos e agora é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Você entende? Então, a gente começa a criar isso como uma lei. Então, na verdade, quando você pensa no Zofar, o Zofar aqui, ele tá falando para a gente aqui, ele está entrando em conflito do evangelho da graça com a verdade da lei. Né? Você precisa seguir a lei, porque se você não seguir a lei, Deus vai te castigar. E a matemática lógica do Zofar é essa. Pecou, morreu. Errou, sofrimento. O sofrimento não pode vir para aqueles, no pensamento do Zofar, o pensamento não pode vir para aqueles que estão andando no caminho certo. E eu quero dizer para vocês, você já ficou doente? Andando nos caminhos do Senhor, fazendo a coisa certa? Não é verdade? O sofrimento não é tão lógico assim. O sofrimento não é tão matemático dessa maneira. Às vezes a gente está andando, você vê gente assim, eu que sou pastor e que vejo as pessoas, às vezes eu fico indignado comigo mesmo. E eu fico pensando assim, mas meu Deus, essa família é boa.
Essa família busca a Deus. Essa família faz de tudo para agradar o Senhor. Os filhos estão andando no caminho do Senhor. Os filhos leem a palavra, estudam a palavra. E cada vez você vê a esposa ficando doente, o marido perdendo emprego. Você começa a ver um monte de coisa acontecendo para essa família. Aí você fala assim: poxa, Deus, o que será que é isso? A matemática de Deus não é tão lógica igual a nossa, né? E se você está culpando Deus por conta desse sofrimento, você está se baseando na teologia da retribuição. Você está falando assim: Deus, essa família está fazendo tudo direitinho, então você tem que abençoar aquela família. Mas não, Deus é Deus. Então a teologia da retribuição, ela vive num senso de causa e efeito. Então assim, se é bom, você vai ser abençoado. Você está ofertando, então Deus vai te dar o trabalho. Você pecou, você vai sofrer. Você tá andando errado, então você vai tomar o castigo. Então, assim, a teologia da retribuição, ela é muito baseada nessa ideia de causa e efeito. Daqui a pouco eu vou rebater tudo isso, tá, pessoal? Depois, a outra coisa da teologia da retribuição é que ela coloca o homem no mesmo nível de Deus, né? Quando você acha que você merece, sabe o que você está fazendo? Você deixa o nosso Deus, ele é grande, né? A gente olha de baixo para cima para Deus, né? Mas quando você começa a apostar com Deus, você coloca Deus no mesmo nível que o seu e fala assim: ô Deus, se eu fizer isso aqui, você me dá aquilo ali, né? Você está se colocando no mesmo nível de Deus, assim, e a teologia da retribuição é mais ou menos assim: você está tentando se colocar tão soberano quanto o soberano Deus, né? Outra coisa da teologia da retribuição é: se Deus não te dá nada, então para que buscá-lo? É verdade, pessoal. Quem vive a teologia da retribuição é assim. Para que eu vou na igreja se eu não ganho nada com isso? Para que eu vou buscar Deus se ele não está se ele não tá aumentando o salário, o dinheiro na minha conta? Para que eu vou buscar Deus se ele não resolve meus problemas? Você entende? É uma barganha. Você entende que é uma troca? É uma retribuição? Então, essa espiritualidade da retribuição, como que a gente rebate isso, né, pessoal? Né? Primeiro, assim, quando a gente olha para essa retribuição, se você vive a teologia da retribuição, sempre que Deus não te der o que você pede, ou ele faz você sofrer sem motivo, você entende que Deus está errado e que Deus não presta. Eu fiz a minha parte e Deus não fez a dele. Olha isso. Essa é a teologia da retribuição, né? Você chega ao ponto de falar assim: esse Deus aí é ruim. Esse Deus não presta, não. Ele não me dá o que eu quero. E aí eu digo para vocês que muitas pessoas vivem um relacionamento com Deus, mas são crianças mimadas. Você já viu criança mimada? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí a mãe chega numa hora e fala assim: ai, filhinho, tá bom, vai, vou te dar. Vou dar nada. Eu não dou, não. Né? Vou te dar um castiguinho aí. Porque, sabe, e às vezes é culpa da gente mesmo, nós pais que criamos eles assim. Aí eles chegam lá na frente e acham que Deus é obrigado a resolver todos os problemas deles. A gente esquece que Deus é soberano. Vamos rebater esse problema da teologia da retribuição, né? Então, quando você tem um relacionamento com Deus à base da barganha, na verdade você precisa entender que o seu relacionamento com Deus tem que ser aquele relacionamento de pais com filhos pequenos, né? Lembra, acho que o domingo retrasado eu falei que a gente precisa ser como criança, né? Por quê? Porque a criança depende totalmente do papai e da mamãe. A criança não consegue nada, não consegue fazer a sua comida, não consegue pensar no que eu vou comer amanhã. E elas também não estão preocupadas. Por quê? Porque se elas têm um pai, uma mãe boa, eles não precisam se preocupar com amanhã. Eu não preciso me preocupar com amanhã, porque o meu pai e minha mãe são bons, então eu confio. E eu deixo na mão de Deus. O problema é quando os filhos ficam adolescentes.
E aí eles começam a ficar rebeldes. O que é filho rebelde? É quando eles acham que eles não precisam mais de você. Quando eles acham que eles podem decidir as coisas sem pedir permissão para você. Entendeu? E aí que vem a rebeldia. É por isso que quando a Bíblia fala que você tem que ser como criança, tá falando como criança pequenininha, não como criança grande. Criança grande é rebelde. Eles acham que pode tudo, né? Mas não, a criança pequena sabe que ela é fraca, sabe que ela precisa do papai e da mamãe. Então esse deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Quando a teologia da retribuição pensa num senso de utilitarismo, nós precisamos pensar num senso de valor. Nós precisamos pensar num amor incondicional. Nós precisamos entender a graça de Deus. Você entende, pessoal? Uma pessoa chega na nossa igreja, né? A pessoa chega na nossa igreja, oi, vim aqui para a sua igreja. Daí você fala assim, nossa, que legal. O que você sabe fazer? Você sabe cantar? Você sabe fazer comida? Você sabe trabalhar na recepção? Você sabe dar aula? Você sabe... Sabe, o que a gente faz? A gente olha para uma pessoa e tenta encontrar o que essa pessoa pode fazer por mim. Ao invés de, quando uma pessoa chega na igreja, a gente perguntar o que eu posso fazer por ela. Você entende? O amor incondicional de Deus, ele não olhou para nós e falou assim, o que esses humanos podem me oferecer? O que esses humanos podem fazer para mim? Não. Deus, no seu amor incondicional, ele deu sem pedir nada em troca. Não existe senso de utilitarismo em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de você. É você que precisa dele. E ele tá com você não é porque ele precisa de você, ele tá com você porque ele te ama. Porque você é a imagem e a semelhança dele. Não existe senso de utilitarismo da parte de Deus. Deus pode usar qualquer coisa para salvar o mundo. Deus pode salvar qualquer um para fazer uma igreja boa. Deus pode usar qualquer um para abençoar uma família. Mas ele escolheu você porque ele te ama. E ele quer te dar sem esperar nada em troca. E talvez ele gostaria que nós fizéssemos isso também. Deus, eu vou te dar uma oferta, mas o Senhor me retribui aí aumentando meu salário. Não. Quando você dá algo para Deus, você tem que pensar em como Deus deu o filho dele para nós. Se Deus deu o filho dele para nós, sem esperar que a gente aceitasse ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente deveria fazer isso por ele e pelas pessoas. Ou seja, nós vamos contra a teologia da retribuição. Você rebate essa ideia de utilitarismo com o valor do amor incondicional. Quando, por exemplo, você tem aquele senso de causa e efeito, né? Porque por causa disso você merece isso. E eu entendo que o sofrimento nem sempre segue uma lógica simples. Nem sempre. Você pode estar fazendo tudo certo, e o livro de Jó prova isso. Você pode estar fazendo tudo certo e passar por sofrimentos. Mais uma vez eu digo para vocês, né? A chuva cai na cabeça de todo mundo. Não cai só na cabeça de quem é mal. Claro que quem está fazendo tudo errado vai sofrer as consequências dos seus erros, né? Não estou falando nisso, né? Mas eu penso que o sofrimento ele cai na cabeça de todo mundo. E última coisa para rebater a teologia da retribuição é que quando o homem tenta se colocar no mesmo nível de Deus, achar que dá para barganhar, você precisa lembrar que Deus é soberano, né? Você precisa lembrar que Deus é soberano. E para explicar isso, eu imaginei uma situação, pessoal. Ó, pensa comigo. Imagina essa situação comigo. Você está aí na sua casa, né? Você está com um filhinho de 7 anos, assim. Eu tô com umas filhas mais ou menos nessa idade, né? E aí tá com a louça suja lá, né? E aí você fala assim, filhinha, você pode lavar a louça? Aí a filhinha olha para você, olho no olho, e fala assim, quanto você me dá para eu lavar essa louça? ou assim, se eu lavar a louça, você me dá um brinquedo? Aí o que a gente faz? Sabe o que a gente faz, pessoal? A gente dá risada. Sabe por quê?
A criança não sabe. A roupa que ela está usando fui eu que dei. A casa que ela está morando eu que comprei. Todos esses talheres sujos fui eu que comprei. Toda essa comida que ela comeu fui eu que dei. Tudo que você tem, a escola, a saúde, tudo eu que estou dando para você. Quem é você para chegar para mim e falar assim: se eu lavar a louça, você me dá alguma coisa? Se eu lavar a louça, você me dá um brinquedo? Você entende, pessoal? A gente esquece da soberania de Deus. A gente esquece que Deus é dono de tudo. Que você só existe por causa da misericórdia dele. Você esquece de tudo que você tem na sua vida e você reclama porque tem um espinho enfiado no seu dedo. Você reclama porque a unha encravou, tá doendo, aí você fala assim: ah, o mundo acabou. Esse Deus não presta, porque eu faço tudo de bom e eu tô aqui com essa dor na unha encravada. Você esquece da soberania de Deus. A gente esquece que Deus, ele deu tudo o que a gente tem e a gente só tá vivo por causa da graça e por causa da misericórdia dele. Se você soubesse o quão soberano Deus é na sua vida, você ia pensar 2 vezes antes de barganhar com Deus. Não é verdade? Pessoal, a última coisa que assim, deixa eu falar nesse bloco aqui também, né? Então, rebatendo a teologia da retribuição, a gente tem que ter a teologia do amor incondicional ou a teologia da graça. Porque a teologia da graça é que a gente faz pensar assim: o que me fez de bom para merecer a salvação? O que eu fiz de bom para merecer a salvação? E a gente cai numa pergunta retórica. Por quê? Porque eu não tenho nada nesse mundo que pague a minha salvação em Cristo Jesus. Né? Nada de bom que eu faça, nem o título que eu tenha, nem a quantidade de dinheiro que eu tenha vai pagar a salvação que eu tenho em Jesus, porque a salvação é pela graça. Né? Outra coisa que a gente pensa na teologia do amor incondicional, quando nós agradecemos o que temos, nós lembramos que se não fosse Deus, nem vivos estaríamos. Não é verdade? Sabe, eu gosto da nossa INC, quando a gente tem os nossos grupos pequenos, a gente sempre começa com o quê? Uma rodada de agradecimento. Eu amo a rodada de agradecimento. Porque, primeiro que a reunião começa boa, né? Quando você já agradece, começa agradecendo a Deus, você já começa uma conversa de uma forma boa, né? Porque se você já chega numa conversa e você começa a desabafar todos os seus problemas, aquela reunião vai indo cada vez mais para baixo, né? Mas assim, quando você entra numa reunião e aí todo mundo fala: eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, o dia tá maravilhoso, né? Pô, já começou em alta, né? Já começou em alta. E eu penso que quando a gente agradece a Deus por aquilo que a gente tem, a gente está lembrando que tudo que eu tenho, e tudo que eu tive, e tudo que eu terei, é Deus que me dá. Porque Ele é soberano na minha vida. E última coisa aqui no incondicional, o que os seus pais te cobram? O que os seus pais te cobram por tudo que eles te deram? Pensa nos seus pais. O que os seus pais te cobraram por tudo aquilo que eles deram a vocês? Nada, não é verdade? Seus pais, eles não falaram assim: ó, eu paguei seus estudos, eu dei roupa para você, eu calculei quanto de comida que eu gastei com você e agora você precisa me devolver tudo o que você me deu. Você já viu? Eu não sei, né? Talvez sim, mas assim, eu nunca vi um pai falar isso pro filho. Eu lembro que quando eu me formei na faculdade e comecei a trabalhar no consultório do meu pai, eu pensei comigo mesmo assim: nossa, agora eu preciso trabalhar para ele, para retribuir tudo aquilo que ele já me deu na vida. Daí eu pensei assim, né? Sentei ali na minha escrivaninha e falei: vamos fazer um cálculo de tudo aquilo que meu pai me deu. Eu comecei a fazer o cálculo. Eu falei: acho que eu vou precisar trabalhar 2 vidas inteiras para poder pagar o que meu pai me deu até hoje. E eu estava fazendo aquele cálculo, sabe por quê, pessoal? Porque eu tinha recebido um chamado de Deus para ir ser missionário no Amazonas. Mas eu falei assim: Deus, eu não posso ir para o Amazonas sem retribuir para o meu pai aquilo que ele me deu a vida inteira.
Aí eu tava fazendo esse cálculo, né? Deixa eu ver o quanto que o meu pai me deu para eu retribuir. Eu falei assim, "Ixi, não vai dar nem para ser missionário nessa vida, mano. Eu vou ter que esperar outra, né? E aí eu lembro que eu fui pro meu pai e eu falei assim, pai, eu vou ser sincero para você. Eu falei, pai, eu queria ficar trabalhando aqui para te ajudar e para retribuir tudo que você me deu até hoje. Você me pagou uma faculdade particular, pai. Essa faculdade particular dava para comprar 3 carros para você, né? E aí eu falei assim, mas eu tenho recebido um chamado de Deus para ser missionário, né? Mas ao mesmo tempo que eu quero ser missionário, eu também quero retribuir tudo aquilo que você me deu. Aí o meu pai falou assim, Joel, você não precisa retribuir tudo aquilo que eu te dei, porque tudo que eu te dei foi por amor, foi incondicional, foi para dar para o meu filho, porque eu te amo. E o que eu mais quero hoje é que você faça aquilo que te faz feliz. Então, se você quer ser missionário no Amazonas, vai. Vai. Você não está me devendo nada. Pode ir. Você entende, pessoal? É assim o relacionamento de amor incondicional que Deus tem com a gente. O que você pode fazer para retribuir tudo aquilo que Deus te deu? Você vai precisar de muito para devolver o que Deus te deu. Até hoje. Sabe? Pensa em todos os momentos de alegria que você teve na sua vida. Todos os momentos legais que você teve com as pessoas. Os seus filhos. Seus momentos mais alegres da sua vida. Aí você pensa assim, como que eu vou retribuir isso para Deus? Aí você falou para Deus, eu queria te retribuir, Deus, mas eu não consigo. Aí Deus vai falar o que para você? Ele vai falar assim, não, filha, você não precisa retribuir, porque tudo que eu fiz para você foi por amor incondicional. Eu não estou pedindo nada em troca. Eu fiz isso porque eu te amo, porque você é meu filho, porque você é minha filha. Então, a única coisa que você pode fazer para me deixar feliz é me obedecer, é seguir os meus caminhos, é me buscar com alegria e ser meu adorador e dar glórias a mim, porque foi para isso que eu te criei, para você dar glórias a Deus. Você entende, pessoal? A teologia do amor incondicional e da graça, ela vai completamente contra a teologia da retribuição. E a gente precisava ser mais assim. A gente precisava viver essa vida com Deus, entregando para Ele incondicionalmente o nosso amanhã, o nosso futuro, o nosso dinheiro, a nossa sabedoria, a nossa confiança, a nossa esperança e deixar tudo nas mãos dele. Porque ele mostrou isso para nós. Então nós precisamos viver isso. Abre comigo, pessoal. Vai ser muito claro agora você entender o que eu estou falando. Abre comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Sabe, pessoal, a gente fica preocupado com a vida, a gente fica preocupado com tanta coisa nas nossas vidas, mas você esquece de uma coisa muito importante, né? A palavra de Deus, assim, Mateus 6, 25 até 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem por seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto,
Não se preocupem com amanhã, porque amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não faz mais sentido, pessoal, a gente ler um texto desse e entender que Deus, nosso Pai, ele tem dado para a gente muito mais do que a gente merece e que os pagãos é que fazem isso, é que vivem a teologia da retribuição e que nós deveríamos viver a teologia da graça, a teologia do amor incondicional, a teologia de um Deus que é pai, não patrão. Deus é teu pai, Deus não é teu patrão, né? Você não precisa, você não precisa mostrar trabalho para ele aumentar o salário para você. Sabe por quê? Porque nada que você faça nesse mundo vai fazer Deus te amar mais do que ele já te amou. Nada. Nada nesse mundo. Ele já te amou com tudo que ele tinha. Ele deu o tudo dele. Ele deu o próprio filho para morrer numa cruz por você. E se você tem a salvação, você tem mais do que o necessário. Você tem que entender que Deus é mais do que o suficiente nas nossas vidas. Mas não, a gente sempre quer alguma coisa, né? É uma roupa para vestir, é uma comida para comer, é alguma coisa material, é alguma bênção, é passar mais tempo com tal pessoa, é querer isso, querer aquilo. E eu entendo que é por isso que muita gente sai da igreja, sabe? Porque a gente culpa Deus por coisas que acontecem nesse mundo, né? Por, sei lá, sei lá, pessoas que perderam filho quando era pequeno, sabe? E aí, assim, já ouviu falar num negócio chamado morte súbita? Isso é terrível, pessoal. Uma criança está respirando normal, está lá no berço, e essa tal da morte súbita é assim, de repente para de respirar, acabou, né? Não tem nada que você faça que resolva o problema disso, né? E aí, o que acontece? Você olha isso, você tem dois caminhos. Você tem como olhar para Deus soberano e falar para Deus, cura a minha dor, ou você tem um outro caminho, olhar para a situação e falar assim, culpa tua, Deus, culpa tua, você que é mal, você que, eu tô fazendo as coisas aqui para você e você que é mal fez isso aí, eu não fiz nada de errado para você me dar uma bronca desse tamanho, você entende, pessoal? Você escolhe o teu caminho, e Deus, ele não vai te obrigar a seguir o caminho dele, você escolhe o caminho dele ou não, né? Você faz o caminho dele ou não, né? E aí, alguns ficam emburrados com Deus e não querem falar com Deus, e outros buscam a Deus e falam assim, encontra a sua esperança em Deus, encontra o seu consolo em Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus é apelidado de o Consolador, não é verdade? O Espírito Santo Consolador, ele consola a sua vida. Por quê? Porque quando você tem falta, ele é teu consolo. Quando você sente saudade, ele é o teu consolo. Ele é o teu colo amigo. Ele é que vai falar para você. Você perdeu alguém que você ama? O Espírito Santo vai falar para você assim: fica tranquilo, essa pessoa está num lugar melhor que o teu. E se você continuar me buscando lá na frente, você vai encontrar com ele de novo. Sabe, pessoal, o velório mais triste que eu já fiz na minha vida foi do meu amigo Paulo, que ele perdeu a filha dele, a Camilinha, com 11 meses e 27 dias, uma coisa assim. Faltava uma semana para essa criança fazer um ano. Fazia uma semana. A festa estava marcada, já tinha um lugar para fazer a festinha dela, ela ia fazer um ano. E aí ela teve uma meningite que só descobriu depois de 5 dias. E quando descobriu a meningite já era tarde, e a menina faleceu. Pessoal, fazer o velório, fazer o culto fúnebre de uma criança de 11 meses, vocês não fazem ideia do que é. É um negócio assim. Talvez alguns fazem aqui, né? Mas assim, é um negócio assim, abalador. E aí, lá na hora do enterro, na hora que o caixãozinho tá baixando ali para enterrar aquela criança, né? O pai pega o microfone e fala assim: posso falar uma coisa? Eu falei, vixe, agora vai, né? Esse pai deve estar muito bravo, né? Esse pai pegou o microfone e ele falou assim: eu quero fazer aqui um testemunho vivo
para todos vocês que eu vou buscar mais a Deus agora do que eu busquei antes. Eu vou buscar mais a Deus do que eu busquei antes. Porque a minha esperança está nele. E se a minha Camilinha está no céu, eu quero ser o melhor cristão aqui da face da terra. Para chegar lá no céu e lá eu poder dar um abraço na minha filha de novo. Mano, aquilo ali me quebrou, sabe? Me quebrou mesmo. Porque você espera que uma pessoa numa situação dessa comece a xingar Deus, né? Ah, Deus, você não presta, você não me abençoou, você não cuidou da minha família, você não me deu isso. Mas não, quando você vê uma reação dessa, você encontra uma pessoa que está vivendo a teologia do amor incondicional, a teologia da graça, a teologia da misericórdia, a teologia que reconhece Deus como soberano Deus das nossas vidas e o que o amanhã pertence a Ele. E que a minha preocupação é fazer a vontade dele. Buscar e pois em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos terminar aqui então o capítulo. Então o Zofar aqui, ele briga, a briga do Zofar é essa, o evangelho da graça contra a verdade da lei. E aí o Jó começa então uma resposta para o Zofar. E essa resposta é bem longa, ela vai do capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, tá? E aí no capítulo 10 ele fala assim: vocês acham que sabem muito, né? Vocês estão rindo de mim? É fácil para vocês quando tá tudo bem para vocês e eu aqui no fundo do poço. E aí ele fala assim: os desonestos e os ímpios se dão melhor na vida e do que aqueles que temem a Deus, né? E eu queria... Pessoal, abre a tua Bíblia aí no Salmo 73. Esse Salmo 73 é fantástico, pessoal. Eu gosto demais do Salmo 73. O Salmo 73 é uma reclamação do salmista. O salmista está aqui brigando com Deus no começo e depois ele acaba reconhecendo que é Deus. Eu gosto muito do Salmo 73 por causa disso, sabe? A Bíblia, ela não esconde as nossas reclamações, as reclamações dos humanos. O Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por outro não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Olha só. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho deles veste de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam, falam más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles, bebe as suas palavras até saciar-se, e eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Olha, pessoal, os ímpios estão sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar a mão na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Versículo 17, pessoal, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado no meu íntimo, eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, depois me receberás com honras. Quem tenho no céu senão a ti? E na terra,
Nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha esperança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Olha que maravilha, pessoal. Mais uma vez, não é pecado você ter dúvida. Não é pecado você reclamar com Deus. O problema é você ficar isso pro resto da tua vida. Entendeu? Uma hora você tem que entrar no santuário de Deus e você precisa ouvir e entender o que Deus tem para você, né? O Salmo 73, ele mostra um pouco da vida de Jó, né? Assim, Jó está reclamando agora, mas daqui a pouco você vai ver. Quando ele chega ali naquela ideia, não, mas o meu Redentor vive, né? Quando ele chega lá no finalzinho e fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar e agora é de contigo estar, a gente vai entender tudo isso, né, pessoal? Então, assim, versículos 7 a 12 do 12, né? Olhando para a natureza, nós podemos aprender muito. Não é preciso ficar mais velho para entender a vida, você pode entender a vida hoje. Versículo 13 a 25, para acabar, é interessante que Deus compreende que os caminhos de Deus são mais elevados do que o frágil esforço humano. Ele fala da sabedoria, do poder que pertence a Deus, como e por que viver, né? Mas assim, ele coloca um Deus soberano, um Deus que tem autoridade, um Deus que controla totalmente. Quando você vai ali nesse texto, ele fala de todas as coisas óbvias de quem Deus é para nós, como que Deus controla todas as coisas, Deus tem o controle nas suas mãos, ele cala os lábios dos conselheiros, ele derrama desprezo sobre os nobres, ele revela coisas profundas das trevas, dá grandeza às nações. Tudo isso aqui que fala do versículo 13 até o 25 são frases que mostram o quanto que Deus é soberano e ele está no controle de todas as coisas, né? E amanhã a gente vai continuar ouvindo essa resposta de Jó, mais 2 capítulos, e depois a gente entra no 15, que vai entrar um outro discurso de Elifaz. Amém? Muito bom, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs queridas. Alguma coisa para vocês acrescentarem, que vocês querem acrescentar, que vocês querem falar, que vocês querem perguntar, dúvidas? Uma irmã aqui, né, que tá sempre com a gente aqui, ela falou para mim assim: ô Joel, eu fui professor a minha vida inteira. E sempre que no final da aula eu falava assim: alguém tem alguma dúvida? O pensamento é o seguinte: ou você entendeu tudo ou você não entendeu nada. Aí ela falou assim: Joel, eu não entendi nada, por isso que eu não pergunto. Mas creia que você vai entender, creia que você. Aliás, assim, talvez, eu acho que é interessante, por isso que eu achei interessante falar bastante, porque assim, talvez você não consiga pegar tudo, mas alguma coisinha, né, você pega, né? E acho que talvez essa coisinha seja assim, ganhou o dia, né? Com aquilo, aquele pouquinho que você recebeu, falou, pô, ganhei o dia, né? Então vou gastar tempo aí, 1 hora e pouco, 1 hora e meia, que a gente passa nas devocional aqui, né, pessoal? Eu também ainda não sei como que Deus dá tanta coisa para falar, mas não é possível. É tanta coisa para falar, já faz 2 meses e meio que a gente está correndo esses negócios e não acaba, né? Uma hora parece que vai acabar, fala assim, ó, não tem mais nada para falar não, acabou. Mas sempre tem, né? Vamos lá, pessoal, perguntas, Tá comentários. gravando, pastor? Tá gravando. Fala, Marina. Não tá gravando mais, né? Posso Ah, perguntar. vou desgravar.